1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Vamos abrir a palavra de Deus. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Agora vá para o capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos, aonde? Na balança. Escreva do lado: o orgulho, a arrogância, a soberba será pesada, ou serão pesados na balança de Deus. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje de algum pão, se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra. Através do teu Espírito, abre o meu entendimento, e que essa palavra seja rema para a minha vida espiritual e para a minha conduta espiritual, em nome de Jesus. Pode sentar. Por que nós temos que ser humildes? Primeiro, porque nós não temos nada. Diga: nós não temos nada de nós mesmos. Segundo, porque somos totalmente indignos de qualquer coisa. Ninguém aqui ou em qualquer parte do mundo é digno de alguma coisa perante Deus. Terceira coisa, porque Deus nos conhece. Então, por mais que você acredite ser a melhor das criaturas, Deus conhece você totalmente. Quem poderia pleitear perante Deus qualquer coisa? Quarta coisa, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós não somos nada sem Jesus. E não fazemos nada sem Jesus, né? Nada. Somente através da humildade é que nós nos aproximamos de Deus. O Senhor veio à cruz como um exemplo dessa humildade. Moisés, o profeta humilde. Isaías,
um profeta humilde, que foi partido ao meio na sua morte. Deus só habita com alegria, com contentamento, na seara dos humildes. Se você for ler a Bíblia de ponta a ponta, Deus resvala qualquer tipo de conduta, de soberba, de orgulho, de presunção, de jactância. Deus não recebe. A Bíblia diz, na carta de 1 Pedro, que ele abençoa os humildes. E ele os visita, ele os ajuda. Segundo o livro de Provérbios, capítulo 22, a humildade é o caminho. Diga, a humildade é o caminho para uma verdadeira grandeza. Então, se você quer ser grande, comece sendo humilde. E por que eu estou falando isso? Porque Ana, ela começa um clamor no capítulo 1 e ela entra em humilhação. Se você for olhar para a humilhação de Ana, era muito grande. A situação dela era difícil porque Elcana tinha Penina, que lhe dava filhos e que humilhava Ana. Mas Ana, apesar disso, ela vai no seu caminho solitário se humilhando, se humilhando, se humilhando, se humilhando e clamando a Deus por uma resposta que vem na pessoa de Samuel, do profeta Samuel. Um filho nasce da humilde, um filho nasce da desesperada, um filho nasce daquela que se coloca perante Deus, que chora, que realmente se apresenta espiritualmente perante o Senhor sem nenhum tipo de vergonha. É chamada de ébria. Quem olha para ela orando diz: você está bêbada, porque balbuciava a palavra chorando, e na verdade ela não estava embriagada, ela estava orando e ela estava dando a Deus uma oração um clamor de desesperada, um clamor de alguém que está aflita, mas acima de tudo um clamor de quem crê. Então, desse clamor do aflito, do humilde, do que crê, do que se coloca com o rosto no pó, do que tem uma visão de que Deus é exaltado entre as nações, de que Deus é tudo isso que ela fala no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, exaltando Deus. Desse clamor é gerado uma geração de profeta Samuel. Eu vou mudar um pouco e vou dizer, é gerado, além de uma geração, é gerado uma espécie de gente, uma espécie de crente, porque nasce desse clamor sincero, desse clamor autêntico, desse clamor verdadeiro e desse clamor humilde, alguém que vai mudar muita coisa no meio do povo. Então, olhando para cá, nós já lemos ali a história, um pouco da história de Ana, mas eu queria que vocês fossem aí para o versículo de número 12. Quando Ana, ela se apresenta ao Senhor e promete, ela cumpre, porque quando o menino nasce, assim que ela desmama aquela criança, ela entrega ao sumo sacerdote Eli, conforme havia prometido a Deus. E versículo 12 diz que Eli tinha filhos. Havia uma geração de profetas, de religiosos, nascidos de forma natural. Eram os filhos de Eli. Eram pessoas que estavam, e aí vamos trazer para os dias de hoje, estavam no templo, estavam na igreja, e tinham seus cargos, funções, e etc, 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 e tinham tudo o que a religião pode oferecer,
porque o povo todo ia até o local de adoração, levavam os seus sacrifícios, suas ofertas. Então, havia esse tipo de gente naquela época. Mas esse tipo de gente não tinha o que essa geração nascida de Ana ia trazer. Porque essa geração nascida de Ana ia trazer uma visão espiritual. Ia desmistificar apenas o religiosismo, o frequentar, o estar presente no templo, ou no local de culto, ou no local de... E eles iriam trazer, essa geração iria trazer uma visão diferente. O que se tinha até aquele momento é que a palavra era escassa, porque quando não há profeta, não há quem pregue, diz o profeta Isaías, capítulo 53, quando não há quem pregue, a palavra não flui. Então, haviam, naquela época, poucos profetas, muito poucos. E a geração que era notória no meio religioso era a geração de Eli, o sacerdote. Veja, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então, era uma geração de religiosos que não se importavam com Deus. Por serem mentirosos, por serem avarentos, por terem uma conduta natural e não espiritual, eles são chamados de filhos de Belial. E esses filhos de Belial são todos os que participam de forma antagônica à vontade de Deus. Onde é que está a vontade de Deus? Onde é que está o sistema descrito por Deus? Não é a Bíblia Sagrada? Além dela, o Espírito Santo não nos conduz a ela? O que vai nos salvar não é isso? Não é a palavra e o Espírito? E aí, esses filhos de Belial faziam uma coisa, eles não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, e no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali e a Siló. Então, era um costume já deles praticarem o que era mal aos olhos de Deus e fazerem dos sacrifícios, das ofertas apresentadas a Deus, escárnio. Roubarem a glória. A prática deles era roubar a glória, porque o que era apresentado era para a glória de Deus. Mas eles tiravam a glória de Deus. Por isso, diga comigo, a geração de Eli vai gerar um filho, uma nova geração, chamada Icabode, que é a geração que perde a glória. Essa geração Icabode é a que não vai subir, que não vai ser arrebatada. Porque, concomitantemente, você tem a opção de ser geração de Samuel e geração de Eli. O mundo apresenta a você, a igreja apresenta a você, a palavra apresenta a você, o Espírito apresenta a você a possibilidade de ser geração de Eli e não se importar com o Senhor, ou ser geração de Samuel e se importar com as coisas de Deus. Então não adianta a gente falar, morrer de falar, porque aquele que não consegue se adequar aos princípios morais e espirituais e éticos da palavra, são geração de Eli, ou, quiçá, Icabode. Já são Icabode. Porque é uma geração morta, é uma geração morna, como fala sobre Laodiceia, é uma geração morna. É uma geração que não assume compromisso, que não assume valores.
É uma geração que foge dos ensinamentos, da sã doutrina. É uma geração que não aceita ser repreendida, ser consertada. É uma geração que se levanta contra a autoridade. É uma geração que não segue o ensinamento. Você vai ver o cuidado, o zelo de Ana na vida de Samuel. Desde a roupa de Samuel, feita por Ana. Fazia roupa de linho para ele, pequenininho, menino, cultuar, celebrar cultos a Deus. Então, um cuidado extremo, porque a geração de Samuel é uma geração submissa, é uma geração que é cuidada, é uma geração que se deixa ser tratada. Interessante que essa geração de Samuel, e Samuel cresceu vendo os filhos de Eli, filhos de Belial, vendo que Eli passava a mão nos seus filhos, deixando que os seus filhos fizessem o que faziam. Mas a geração de Samuel, ela não se deixa levar pelos maus exemplos. Ela não se adequa ao mal. A geração de Samuel, ela não vai se envolver com isso. Ela pode estar junto, mas ela nunca vai se misturar. Então Samuel cresce dentro de um seio familiar terrível. E tem gente que diz, não, meu problema é a criação. Não é. O seu problema é o seu coração que não foi entregue ao Senhor. É a sua conversão que não foi feita. Se você ligar uma tomada, algo que é 110 em 220, queima. Tem que ter um conversor para que isso aconteça. Não é assim? Sem um conversor, ou seja, sem converter, aquilo morre, aquilo queima, aquilo se destrói. Então, nós estamos num mundo que, se não houver convertimento, se não houver conversão espiritual, você vai ser morto, mesmo dentro da igreja, dentro da obra. Deus não está com a canetinha contando quantos glória a Deus você dá quando eu falo. Deus, Ele quer ver em você um Samuel e não um Eli. Eli não sabia criar os filhos. Ana estava criando Samuel. O que a gente percebe? Que a geração de Samuel, ela nasce de uma ação espiritual, de uma submissão, de uma subserviência. Os filhos de Eli não ouviam o seu pai. A geração de Eli, ela nasce da insubserviência, da insubmissão, de serem totalmente avessos à autoridade. Então, eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Vamos lá. Nós estamos vivendo os últimos dias, e pasmem vocês, a última geração que honra o ofício sacerdotal. Quando Jesus Cristo veio, ele veio e ele gerou uma geração de pessoas que a Bíblia diz, os verdadeiros adoradores, que vão adorar em espírito e em verdade. São pessoas que têm uma característica bem distinta do que parece ser o caminho. Parece ser o caminho. Jesus, quando diz, sede meus imitadores, diz, eu sou o caminho. Tem muita coisa parecida com o caminho, mas o caminho sou eu. Então temos uma grande diferença entre a geração de Eli e Samuel. Temos, antes de tudo, é importante saber que a época do sacerdote Eli, do surgimento do menino Samuel, era a época dos juízes. Há um resumo da situação espiritual. Nessa época a lei vigora. A lei que vigora. A lei estava lá já posta, para que o povo tivesse uma visão
da lei. Mas isso abafa muito a visão espiritual. Então a Bíblia, ela nos relata que cada um fazia aquilo que achava que era certo, que era reto, da sua maneira. Então a geração que é gerada nesse período de lei é uma geração que não tem um padrão. Por mais que a gente queira criar um padrão, há pessoas que não se adequam a um padrão. Jesus é o padrão do crente ou não? A Bíblia é o padrão do crente, Jesus é o padrão do crente, o Espírito Santo é o padrão do crente. Mas a geração de Eli não entra no padrão. Ela não se conforma com o padrão. Por isso que a igreja é exortada a não se conformar com o padrão do mundo, mas se renovar pelo entendimento com o padrão de Deus. A geração de Samuel, ela cresce no padrão espiritual. A geração de Eli cresce no seu próprio entendimento. O que você tem naquele período? Diga, eu tenho a lei, eu tenho uma arca que estava em Israel, que simbolizava a presença de Deus. Porém, veja só uma coisa, apesar de ter a lei e de ter a arca, cada um fazia aquilo que achava que era certo. Nessa bagunça, nessa conturbação espiritual, é que nós encontramos esse homem chamado Eli. Aí no 1 Samuel 3, verso 1, fala sobre isso que eu vou falar agora, diz, a palavra de Deus, ela exorta que não havendo profecia o povo se corrompe, e é verdade. A revelação profética de Deus ao povo não estava acontecendo. O povo ficou sem controle e acabava caindo no seu próprio juízo. Ou seja, o povo estava vivendo em juízo divino porque não havia quem pregasse para eles uma palavra verdadeira. Então, apesar da arca, da lei, mas não havia ninguém, sacerdote ou profeta, capaz de trazer uma revelação profética da parte de Deus. Por isso que nasce Samuel, como um rebento novo. Por isso que nasce Jesus, Isaías 11, como um rebento novo da casa de Jessé. Um rebento novo da casa de Ana, de Elcana. Ele vem como uma proposta de Deus. Porque a geração de Samuel é uma proposta de Deus para mudar a situação da geração de Eli, dos filhos de Belial. João capítulo 8, Jesus disse, são filhos do diabo, porque vivem numa mentira religiosa, numa mentira espiritual, para que a glória de Deus não passe dessa geração. Então vem a proposta, um rebento espiritual de Deus que se chama Samuel. Dentro da igreja, nós vamos ter geração de Eli pipocando por todo canto. Uma geração influenciada por internet, por tudo que está hoje. Eu até contava essa semana com os irmãos lá em casa, tomando café com eles e dizendo, gente, há 30 anos atrás, quando essa igreja começou, aproximadamente 30 anos, a gente dava uma aula como essa, as pessoas, a informação que elas tinham era essa aula, porque há 30 anos atrás ninguém ia consultar o Google, ou o YouTube, ou o Instagram, ou o Facebook, ou qualquer outra rede social, ninguém andava perambulando pelas redes sociais, ouvindo todo o vento de doutrina, todo o sistema religioso, eclético, que aparece por aí. Então as pessoas congregavam, se firmavam na palavra que lhes era trazida pela sua liderança. Havia uma submissão à palavra, havia uma submissão às autoridades. Hoje, as pessoas estão muito envolvidas com rede social, então elas ouvem o que querem, e fazem o que querem. Isso parece com geração de Samuel? Parece com qual geração?
Eli. Por isso que essa geração envolvida com tudo isso é uma geração que não tem glória, que é uma geração que não glorifica a Deus com a sua vida. É uma geração que fala glória a Deus, mas que não tem glória para Deus. Então essa geração é uma geração que está apodrecendo o evangelho. Ela não segue os ensinamentos, ela não se submete à palavra e ela vive do seu jeito, o seu formato. Cada um faz o que acha. Então, é importante fixar primeiro essa questão dessa geração. Porque Icabode está nascendo através dessa última geração de Eli. A geração de Samuel é uma geração que é muito similar à Filadélfia. Há um texto no livro de Samuel que diz que Samuel não deixou que nenhuma só palavra caísse ao chão. Ou seja, ele estava ali ouvindo, mesmo que fosse o sacerdote Eli, mesmo que fosse um homem corrupto, mesmo que fosse uma liderança corrupta, como era o caso lá dele e dos filhos, mas Samuel estava aprendendo a palavra e vivendo a palavra. É possível que dentro de uma geração tão corrupta como essa nossa hoje, desses nossos dias, existam pessoas que se apegam a Deus e à palavra de Deus e ao Espírito de Deus? E é essa geração que não se envolve, que não se corrompe, que mesmo estando junto, não se mistura, que vai subir no arrebatamento. Mas a expressão maior dessa geração não é dizer glória a Deus, é viver a glória de Deus e viver para a glória de Deus. É andar em glória com Deus. Está entendendo? Entendeu? Quer dizer, quantas vezes a gente tenta impingir algo sobre as pessoas e elas são tão duras, tão difíceis. A gente quer pegar a cabeça dela e virar para o lado certo e elas, não, mas é para cá. Então, não dá para você resolver com a geração de Eli princípios espirituais ou morais ou éticos, porque a geração de Eli não está atrelada a isso. Ela não se formatou assim, ela não aceita padrões, ela vive o que acha que é certo, ela vive o que aceita. Bispo, o que é que o senhor tem que fazer? O que é que a gente pode fazer? A gente pode tirar a geração de Eli de dentro da geração de Samuel? Não, a Bíblia diz que o joio tem que crescer junto com o trigo. Ou não? E a Bíblia diz que nós não podemos arrancar sob a pena de que arrancando um, pensando ser joio, poderia ser trigo. E aí cair naquela paga da injustiça. Como é que eu sei se o fulano ou a fulana é joio ou se é trigo? Primeiro lugar, eu aprendo com a Bíblia Sagrada, nesses tempos difíceis, de geração de Eli, geração de Samuel, de duas gerações que se confrontam, que eu não sou juiz. O tempo deles era o tempo dos juízes. Era o tempo que tinha lei, era o tempo que tinha arca, que simboliza o Shekinah, a presença. Mas é um tempo que não tem o kavod, a glória. Essa glória não é dada pela geração de Eli, mas ela vai nascer no rebento novo, na geração de Samuel, que tem pouca expressão. Samuel era pequeno, era criança, era bebê, desmamado quando é entregue ao sumo sacerdote Eli. Os filhos de Eli já eram adultos, profanos, adultos, e já sacerdotes naturais, porque nasceram de Eli e receberam o encargo sacerdotal de forma natural.
E é claro que tem muita gente que está na igreja, e eu quero deixar bem claro quando eu falo encargo sacerdotal ou sacerdócio, que nós não estamos falando só de obreiros, pastores, evangelistas, não. A igreja como um todo, o corpo de Cristo tem função sacerdotal. Então já tinha uma lei que julgasse o povo. Mas a geração corrupta vive na lei, à margem da lei. Já tinha a arca como presença de Deus, mas como você vai ver aí no versículo, capítulo 2, versículo de número 12, essa geração não são filhos de Belial e não se importam com o Senhor. Então tem a arca, tem, mas quem se importa? Quem se importa que Deus está vendo? Quantas vezes a gente fala, Deus está vendo. Deus vê todas as coisas, Ele é onisciente, Ele ouve tudo, Ele é onipresente, Ele está em toda parte. Quem se importa que Deus está vendo? Quem se importa que Deus está ouvindo o seu coração e a sua mente trabalhando de forma maquiavélica? E quando a gente fala de Maquiavel, a gente lembra da frase que os fins justificam os meios. Então, quanto religiosismo, proselitismo está sendo disseminado no mundo todo? E as pessoas estão caminhando com falsas doutrinas e com ousadia de julgar umas às outras. E há pessoas na geração de Eli, que apesar de corruptas, apesar de descompromissadas com Deus, de não se importarem com o que Deus está vendo e ouvindo e percebendo, de não se importarem que a palavra ensina humildade, ensina não julgar para não ser julgado. Sim ou não? À medida com que medimos, seremos medidos também. Isso não sou eu, é a Bíblia que diz. Mas essa geração de Eli não tem compromisso com a verdade. Paulo disse, eu nada posso contra a verdade, senão pela verdade. A geração de Eli não se formata nisso, ela não tem temor. Então ela vai julgar, ela vai apontar o dedo, ela vai acusar, quando ela não pode e não deve. Jesus ensinou assim, tira a trave do teu olho antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você está vendo um argueiro, mas tem uma trave enorme no teu e você não tira. Então eu pergunto para vocês, irmãos, você é geração de Eli ou geração de Samuel? O que você está fazendo vai gerar Icabode? As pessoas que estão vendo a sua vida, elas vão aprender com você a ser Icabode, a ter uma vida sem glória, a ter uma vida que não dá glória, a ter uma vida que não vive para a glória de Deus, porque eu nunca presenciei uma geração tão dura de coração e tão afastada do certo, porque acha que o que tem que viver é o que acha. Uma geração insubmissa às autoridades. Eu fico pensando na mãe Ana, fazendo aquela roupa de linho para Samuel, vestindo o menino, todo ano ela ia e dava uma roupa nova, por quê? Porque o menino crescia, né? A roupa tinha que crescer também. E ela vai cuidando dele. Ela vai vestindo ele, ou seja, ela vai revestindo ele. Já a geração de Eli se achava grande, não precisava que ninguém a vestisse. Não aceitava padrões de vestimentas de linho branco, fino. Ela estava suja, ela andava suja, ela vivia suja e ela queria continuar sendo suja. Parece ou não parece com o capítulo 22 do Apocalipse que diz, quem está puro, seja mais puro. Quem está santo, seja mais santo. Quem é justo, pratique ainda mais justiça. Mas quem é injusto, seja mais injusto ainda.
Quem é sujo, suje-se mais. E quem é impuro, pratique mais impureza ainda. Por que ainda? Porque isso é uma questão de tempo. E por que é uma questão de tempo? Diga assim, bispo, por que é uma questão de tempo? Bem alto. Mais alto ainda. Porque o juízo vem. E não vem de homens, não vem de mim, não vem de vocês, não nos cabe julgar. Lembram quando eu falei, acho que foi domingo passado ou foi retrasado, sobre cada um dos tempos e o juízo que veio após eles? Então, o juízo vem, nós estamos aguardando o juízo de Deus na forma do arrebatamento, quem fica e quem vai, e na forma dos 7 anos da grande tribulação, para quem fica. Esse é o 6º juízo de Deus sobre a raça humana, que envolve de forma bipartite, ou seja, em 2 partes, a igreja e Israel. Então, nós temos que ter temor para não julgar os nossos irmãos, seja pelo motivo que for, porque o juízo é de Deus e ele vem. Ele vem sobre todos. A igreja não está aqui para julgar. A igreja está aqui para dar glória, para viver a glória. E se a igreja não consegue viver a glória, não consegue glorificar Deus, essa igreja, e eu digo essa igreja não envolvendo 100%, mas as pessoas que não vivem assim, são geração de Eli. E se está sem glória, já são nascidos de Eli, dos filhos de Eli, Rofini e Finéias, já são Icabode, sem glória. Olha como era um jovem há 30 anos atrás, feito a obra, oração, jejum, evangelismo, falava, era um foguetinho gospel, não é gospel não, bíblico, né? Gospel é agora. Era um foguetinho de igreja, que queria estar na igreja, queria estar no culto, queria estar na oração, queria estar no jejum, queria estar no evangelismo, queria ganhar almas, queria ser pastor, queria ser pastora, queria ser evangelista, queria ser o que fosse. Eram pessoas afeitas a Deus. Gostavam de ler Bíblia, gostavam de ir para vigílias, gostavam de estar envolvidas no seio da igreja em tudo, queriam estar presentes em tudo, queriam fazer tudo ao mesmo tempo. Era uma geração que a gente que é pastor dizia assim, calma, peraí. A gente tinha que tentar frear um pouco. Porque eles passavam mesmo assim, uma força tremenda. Paulo diz que era uma geração de força. Olha que geração é essa de hoje, irmãos. Ana fala que essa geração débil tem que ser fortalecida. Mas a geração de Eli, ela tem força para fazer tudo enquanto ela quer. Porque é o que ela acha. Mas eu acho que é muito longe. Eu acho que dá muito trabalho. Eu acho que não precisa de tanta leitura de Bíblia, de tanta oração. Esse negócio de evangelizar demais também cansa. Eu acho que podia ser uma coisa mais light. A geração de Samuel, ela não acha isso. Ela recebe a informação que vem de Deus. Mas no meio de gente que se comporta dessa forma, ela está lá, mas não se envolve com isso, ela não aceita isso, ela não se conforma com o presente mundo. Ela vai se renovando pelo entendimento da palavra, do Espírito. Ela não sai de lá, do meio. Ela não sai da congregação, ela não sai da igreja, ela não se exaspera com a liderança, ela não aponta dedos, ela só cresce espiritualmente, porque ela sabe que vem juízo. Vivemos uma geração que as pessoas se exasperam, se levantam contra líderes, se levantam contra igreja, contra ministério, se dividem, se degladiam, se batem, sabe? Enfim. Onde é que está a glória de Deus nesse negócio? Onde é que fica a glória de Deus no apontar de dedos? Icabode. E sabe o que é mais interessante? É que a geração de Eli, ela não sabia, ela não tinha percebido, até que alguém informa ela
Ela não tinha percebido que a arca já não estava mais no meio deles. Ou melhor, ela não tinha percebido que a glória já tinha passado. Por que que eles perdem a batalha contra os seus inimigos? Por que que Hofni e Finéias morrem no mesmo dia e a arca é levada pelos filisteus e colocada no templo de Dagon? Por que que ela é levada a Ecrón? Você sabe por quê, irmãos? Porque quem estava ali para cultuar a Deus não estava cultuando a Deus. Quem estava ali para adorar a Deus não estava adorando a Deus. Quem estava ali para ser submisso não estava sendo submisso. Quem estava ali para dizer amém não estava dizendo amém. Então essa geração, ela perde. Ela só perde pensando que ganha. Ela diz que é rica, mas é pobre, cega e nu. Porque a vestimenta que ela diz que tem não é a vestimenta, não é o linho fino. Olha que coisa profética, lá diz em Apocalipse, quando fala de Laodiceia. Dizes rica sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Essa geração é a mais pobre. Porque a geração que orava tinha muito mais riqueza, a geração que clamava com o clamor de Ana tinha muito mais riqueza, e os filhos da geração que clamava como Ana eram Samuel, eram profetas. Essa geração passou. Essa geração de hoje, ela não clama, ela não ora, e só nasce Icabode, só nasce Icabode, só nasce Finéias e Hofnias. Só nasce gente que é filho de Belial. 1 Samuel 2, 27 e 28. O sacerdócio de Eli era um sacerdócio hereditário. Diga, hereditário. Se deu pela influência carnal, por pertencer a uma família de sacerdotes. Então, você pode ter um sacerdócio como igreja, como membro do corpo, de forma hereditária, de forma natural. Você está dentro da igreja, mas você não é espiritual. Mas todos vão olhar para você como evangélico, como crente, como membro da Cristo Salvo. Só que o que é que você está praticando? Você é natural? Então você é desobediente, obstinado, rebelde, falador, julgador, insubmisso. Veja que em nenhum momento Deus diz a Hofni e Finéias, vocês não são sacerdotes. Não chega ninguém dizendo a eles que o sacerdócio deles acabou, no sentido humano. Não. Eles continuam exercendo o sacerdócio natural e fazendo o que é besteira. Fazendo o que acha, que é o certo. Quando a geração de Samuel cresceu, e a geração de Eli, porque uma boa geração de Samuel, ela transforma lugares. Então essa geração de Samuel, ela tomou uma proporção, e a Bíblia diz que a geração de Eli, ela morre. E a Bíblia também não fala mais de Icabode, porque Icabode sem glória morre. Permaneceu a geração de Samuel. Aí você diz, glória a Deus, é verdade. Só que tem um detalhe. Por que eu sei que o arrebatamento vai vir? Por que eu sei que o momento agora é avivamento da palavra? Porque Samuel não, ele guardou a palavra, porque Filadélfia guarda a palavra. Eu sei que Jesus está vindo, porque Samuel não teve filhos que o seguissem. Quando Samuel ficou velho, o povo chegou para Samuel, pastor Dantas, e disse, teus filhos não seguiram o teu caminho. Por isso agora levanta um rei que nos governe. Vai vir um rei na terra para governar todo o planeta. E quem dá autoridade ao anticristo é Deus. Quem abre para ele passar é Deus. Ele não tem autoridade para governar sobre quem vai ficar, nem sobre Israel, se Deus não o der. Ele vai ter autoridade para reconstruir o terceiro templo. Esse rei da terra é o rei que o povo quer, porque
se vocês voltarem lá no texto de Samuel, diz que Samuel chorou copiosamente dizendo: mas Senhor, eles estão me rejeitando, eu passei minha vida aos teus pés. E o Senhor disse: eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. Essa geração não quer ter um governo teocrático. Essa geração quer governar e ser governada por um governo humano. Quer nascer de forma natural. Então, as pessoas não querem ter um governo espiritual. Vocês estão entendendo? Elas estão rejeitando Deus, estão rejeitando a palavra, estão rejeitando o Espírito. Já não oram, já não buscam, já não choram, já não gemem de dor pelo desvalido, pelo que está no mundo indo para o inferno. As pessoas não se importam com seus familiares que estão indo para o inferno, não se importam com o vizinho que está indo para o inferno. Elas não querem ganhar almas, não querem mais encher suas igrejas. As igrejas estão vazias, não é só a nossa não, todas. Só a geração de Samuel pode povoar, mas saiba, quem for geração de Samuel vai ter que povoar e ter um trabalho mais enorme. Vai ter que ter o pranto de Ana para gerar Samuel de novo, porque esse não é mais período de Samuel. Esse é período de um rei. É um período que um rei tem que governar. Deus não quer mais governar. As pessoas rejeitaram tanto, bateram tanto, expulsaram o Espírito Santo da igreja, expulsaram os dons, expulsaram a palavra, expulsaram os profetas, os apóstolos, os pastores, bateram tanto, é pastor isso, é pastor aquilo, pastor, tudo batendo de pastor. As igrejas, elas tiraram a coisa mais importante que tinha, que era a comunhão. E agora, é Deus, porque o juízo é esse, Deus não quer governar essa geração. Deus quer dar o governo a quem vai trazer juízo. Esse é o juízo de Deus. Samuel não tem filhos que o seguem. Eu vejo, eu acho que vocês podem até naturalmente perceber que o jovem de hoje não é o jovem de antes. O jovem de hoje, ele não tem ambições espirituais de serem pastores, de serem profetas, de serem apóstolos, de serem missionários, de irem pregar no meio dos índios. Você vê alguém falando isso? Jovem de hoje quer andar no shopping center, na praia. Jovem de hoje quer andar na casa um do outro, dormir em casa do outro, ir para o cinema. Jovem de hoje não tem ambição com a igreja, de crescer obra, de desenvolver ministério. Essa é a geração de Eli, que se mistura. E quando nós tentamos dizer, olha, não se misture com a gentalha, chamam a gente de doido. Mas não é. Geração de Samuel está aqui. Ninguém está no céu, não. Nós estamos aqui na terra, mas ninguém está se misturando. Quem é Samuel não se mistura, não segue a pegada do outro, não. Ah, meu irmão, tu quer ir para o inferno, tu vai sozinho, eu não vou, não. A geração de Samuel não entra nessa contaminação. Ela está ali, guardando a palavra, orando. Espírito, palavra, Deus, arrebatamento, maranata. É o que eu estou fazendo. Então, se eu quero ir para o céu, e se eu vejo que isso vai me fazer mal, eu não quero passar por isso. Eu me calo, eu me fecho, para não ter que passar por aquilo. Porque eu sei que vai me fazer mal espiritualmente. Então, tudo que vocês perceberem que dá para vocês dar uma esquivada, faz que nem aquele filme lá que o cara faz assim, a bala passa. Faça. Dê uma de Matrix. Fique firme na fé, firme na congregação, firme na palavra, firme no Espírito. E quando vier uma bala do Satanás, seja um mau exemplo de alguém, seja uma palavra dura, seja o que for, vai desviando. Deixa passar, pega em outro, não pega em você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda. Você é que não pode ser atingido. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus,
nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.